E aí, vamos continuar as nossas reflexões sobre o livro O Poder do Subconsciente? Estão gostando? Estão conseguindo colocar alguma coisa em prática? Algumas pessoas têm me contado experiências muito legais. Estou achando maravilhoso poder compartilhar com vocês, estudar, mesmo que seja de pouco em pouco, né? De vez em quando eu vou ouvindo, vou fazendo algumas anotações. E agora eu cheguei no capítulo do sono. Esse capítulo, ele basicamente fecha todo o contexto, porque é justamente onde a gente consegue aplicar, de fato, esse conhecimento, né, do poder do subconsciente. E eu achei muito interessante porque eu me vi muito nesse capítulo fazendo coisas que eu já faço desde que eu era criança e que eu nem sabia que eu já estava utilizando esse poder. Então é interessante perceber o quanto a gente é capaz de fazer. A questão é que muitas vezes a gente não canaliza essa capacidade para coisas positivas, para coisas que vão trazer benefícios. Na verdade, a gente faz isso mais direcionando para coisas que não são tão boas, baseado naquilo que a gente acha que merece viver, né? Eu até estava estudando, fazendo uma outra reflexão a respeito com o tema como você faz o que você faz. Ou seja, tem muitas coisas na nossa vida que nós fazemos, que a gente atrai, que a gente conquista, que a gente desenvolve, porém elas são negativas. Percas, erros, várias circunstâncias que nós co-criamos e a gente tem essa capacidade de co-criar aquilo. Porém, nós fazemos isso sem perceber essa nossa capacidade. A gente acha que é consequência, que são coisas do destino, sei lá, que é a má sorte, o que não era para ser, mas tudo que está ao nosso redor é consequência daquilo que a gente vibra, né? Então, o que está externo é reflexo do que foi criado internamente. Então, esse interno são os nossos sentimentos, nossos pensamentos, né? E isso acontece muito quando a gente fala do uso do poder do subconsciente, porque muitas vezes nós fazemos uso dele sem se dar conta de que nós estamos fazendo. Então, vamos ao assunto que eu achei bastante interessante. Eu fiz aqui alguns apontamentos para a gente refletir. Primeiro o autor traz no livro exemplos de coisas que se resolvem durante o sono. Não sei se você já viveu isso, né? Mas ele trouxe alguns exemplos de pessoas que conseguiram resolver problemas, de ter ideias ou de acordar com um pensamento diferente em relação a alguma coisa do que quando foram dormir, estava ali preocupado com a situação, pensando naquilo e a coisa às vezes parecia não ter solução. E daí quando acorda de manhã simplesmente vem uma forma brilhante, um pensamento, um jeito de lidar que não tinha pensado antes e a solução aparece. Isso é muito comum acontecer, porque como ele fala, o subconsciente ele não dorme. Como o nosso corpo ele tá ali trabalhando, né? Nós continuamos, o cabelo continua crescendo, a unha, os órgãos continuam funcionando. Se você se alimenta antes de dormir, o seu estômago vai fazer o processo digestivo. Então, tudo isso continua acontecendo. E tudo isso é comandado pelo subconsciente. Então, todo o restante também fica acordado, digamos assim. E algumas linhas que eu estudo dentro da terapia, elas ensinam a gente a fazer essa indução, né? Ou a chamada hipnose, ou até mesmo meditação guiada, que são induções ao subconsciente. E geralmente são indicados fazer essas induções quando a pessoa dorme. Por quê? Porque a mente racional, aquela que vai criticar se aquilo é válido ou não, se é possível de acontecer ou não, ela está adormecida, ela não está agindo, então o raciocínio ele não está agindo. Nós saímos da onda beta, né, essa onda de pensamento, de reflexão, e a gente vai para algumas ondas, algumas frequências mais baixas, digamos assim, né, que saem dessa visão do pensamento. Então tudo que é colocado ali no subconsciente, ele assimila. Mas o autor do livro traz essa ideia de que mais do que assimilar, o subconsciente ele tem a resposta para tudo. Eu tenho uma teoria, assim, já tinha pensado um pouco nesse sentido, de que o nosso subconsciente ele está totalmente conectado com o superconsciente, que é um nome que eu dei, né? Não vi isso em lugar nenhum, mas a consciência cósmica, né? A consciência de tudo que existe, ou o próprio Deus. Então é como se fosse, né, o nosso pequeno Deus interior conectado com o Deus de tudo que é. Eu tenho essa sensação, né, dessa conexão. E aí a mente racional, ela é muito manipulada
pelas nossas crenças, pelas ideias que a gente faz, pelas barreiras que a gente coloca. E o subconsciente, quando ele não tem esse acesso, ele vai, quando ele não tem essa interferência, ele vai acessar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é possível. Então, durante o sono, nós temos essa capacidade de desenvolver tudo isso. Eu me recordo que pouco tempo atrás eu sempre tive um sonho, não sei porquê, mas eu sempre sonho de ideal. E outros sonhos também, vou falar mais um pouco para frente. De escrever um livro. Desde criança eu quis escrever um livro, eu tinha essa vontade, só que eu nunca sabia sobre o que eu ia escrever. E também não sabia a intenção. E uma vez, antes de dormir, eu pensando sobre isso, eu tinha muita vontade de escrever e eu não conseguia. Começava a escrever uma coisa, mas não fazia sentido, não me tocava aquilo. E aí eu pensei nisso, né? Nossa, como eu poderia descobrir, eu sentir qual é esse livro que eu vou escrever? E no dia seguinte eu lembro que eu acordei com um pensamento: escreve sobre tal coisa. E eu comecei a escrever e eu tinha aquela ideia que todo escritor precisava ficar isolado, que levava meses para escrever um livro. E eu escrevi meu livro assim num passe de mágica, muito rápido. E ele está em processo de organização para ser publicado, né? Uma outra experiência que eu tive foi com o nome do livro, que a gente estava tentando, a moça que estava me ajudando, né, a profissional que fez a correção do meu livro, e simplesmente à noite eu pedi para que eu soubesse qual era o nome ideal, e eu acordei com o nome da cabeça. Eu já sei, é esse, combina, tem tudo a ver com a história que eu coloquei, com tudo que eu criei. E está aí o nome. E aí eu me lembrei que um tempo atrás também, quando a gente foi abrir a clínica aqui, a Clínica Corpo e Alma, da minha amiga Vânia Moreto, eu tive um sonho, realmente foi um sonho, com o nome da clínica, e a gente achou assim o nome perfeito. E depois, alguns dias depois, eu queria criar uma logomarca, uma marca também aqui para a clínica, e eu acordei e desenhei a logomarca da clínica aqui da Corpo e Alma. Então, são experiências que eu sempre tive com o sonho, com essa questão de intencionar. Outra coisa que eu não sei se alguém de vocês já pode ter vivido, é condicionar alguma coisa, por exemplo, a acordar. Eu nunca precisei colocar despertador se eu precisava acordar à noite para tomar um remédio, para ver alguma coisa dos meus filhos, ou até mesmo o horário que eu quero acordar. Eu penso em tal horário e como eu quero estar quando eu for acordar, se eu quero estar disposta. Quando eu não penso em nada, minha manhã é uma preguiça só. Mas quando eu condiciono a minha mente, eu vou descansar, eu vou ficar bem, amanhã eu vou estar disposta, tranquila, animada, feliz para viver o meu dia. Então, quando eu condiciono isso, é batata, sempre, sempre, sempre dá certo. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, que ele fala assim nas entrelinhas, é o que a gente leva para o sono, né? Eu até fiz um vídeo bem antiguinho lá no meu canal falando sobre cuidado com o que você leva para a cama. Esse é o título. Porque nós acabamos levando para o subconsciente alguns padrões, algumas coisas que a gente tá ali vivenciando. Essa semana eu e meu esposo estávamos assistindo um filme que era muito bom, só que era um suspense policial. E tinha muitas coisas assim de seitas religiosas assim um pouco fortes. E é claro que eu dormi e levei tudo aquilo para o sonho. Sonhei a noite inteira com o dito filme, porém até mais potencializado com tudo que eu tinha assistido ali. Então, esses exemplos que eu tô dando é para a gente realmente perceber como a gente consegue influenciar o subconsciente. Às vezes a gente não se dá conta que está fazendo isso, mas nós fazemos o tempo todo. Então, por que a gente não pode utilizar isso a nosso favor, a nosso benefício, para as coisas que a gente quer fazer, né? Então, é possível fazer essa modificação, encontrar respostas, pedir soluções. E não é que você vai estar delegando isso para alguém, terceirizando essa tarefa. Na verdade, você vai estar acessando a sua consciência, a sua capacidade, né, de reflexão, sem às vezes aquelas limitações egóicas. Então, as respostas elas acabam vindo. E aí ele comenta uma coisa que eu achei muito interessante, tá? E quem não dorme? Quem tem insônia, quem tem dificuldade de dormir, o que está acontecendo? Como é que essa pessoa vai usar o poder do subconsciente a seu favor? Bom, ali existe uma situação que precisa ser tratada, analisada, porque quando a mente não desliga, quando a pessoa não para de se preocupar,
quando ela tá querendo ter o controle sobre as coisas, isso é meio que unânime, a não ser que seja uma outra situação, um outro tipo de patologia, alguma coisa que esteja acontecendo. Mas a maioria das pessoas que têm insônia, grande parte delas, elas estão com a mente racional muito ativa. E aí elas querem ter o domínio das coisas, querem ter o controle da situação, do que vai acontecer, da situação financeira, da saúde, do futuro, né? Do trabalho, da sua vida de uma forma geral. E isso deixa a mente sempre ativa, a pessoa tá ali ligada. E isso vai desenvolvendo aquela que hoje tá no auge, né? A síndrome do pensamento acelerado, e a pessoa não consegue dormir e tá sempre, o cérebro tá sempre funcionando, a mente tá sempre pensando. Isso precisa ser olhado para tratar essa necessidade de controle, né? Aquela famosa ilusão de controle que a gente vê muito dentro da terapia. Mas conhecendo isso, entendendo esse processo, é possível dar comandos para sua mente, para o seu cérebro, para que ele vá desligando. Existem algumas meditações guiadas que fazem isso, hipnoses, ou a pessoa pode se condicionar simplesmente. Agora eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou deixar os meus problemas de lado, amanhã eu resolvo isso, vou ter perspectivas e soluções melhores para resolver esse problema. Talvez no primeiro dia não funcione, mas é claro que se as tentativas forem sinceras, se a pessoa for realmente investindo nisso, ela vai conseguir mudar esse padrão. E aí você vai condicionando a sua mente de uma forma positiva aquilo que você quer viver durante o sono, durante essa experiência, né? Então, é possível, entendendo e tratando esse padrão de ilusão de controle, a pessoa ir conseguindo colocar esses artifícios e conduzir a uma noite tranquila, onde ela realmente consiga entrar num estado de adormecimento, né? De sono profundo. Eu até fiz um vídeo para publicar lá no meu canal Verdadeiramente, contando um pouco das minhas experiências de sonho, porque eu sou a louca do sonho. Eu sonho demais, demais. Às vezes eu fico até incomodada com o tanto de sonhos que eu tenho. Só que todos eles trazem respostas, trazem sinais, né? Trazem algum entendimento, conhecimento sobre a gente. E se você quiser assistir também esse vídeo no meu canal Verdadeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre esse processo do sono e as fases obsessivas, tudo que a gente vive nesse sentido. Eu separo porque aqui é muito mais terapêutico, no sentido profissional, e lá são assuntos do dia a dia que podem ajudar diversas pessoas de todas as áreas também, e a gente compartilha experiências. Mas eu espero que esse assunto aqui do poder do subconsciente possa ter te ajudado também. Coloque em prática e depois me conta se você vive alguma coisa nesse sentido. E se as outras coisas você já tem conseguido aplicar, se você já tem visto também diferença, se está fazendo algum sentido para você, tá bom? Então até o próximo vídeo aqui. Quando eu tiver mais assuntos como esse, eu trago para vocês também. Um abraço!